O tarô é um conjunto de 78 cartas, capazes de prever o presente e não o futuro, e de ser uma ótima ferramenta de guia e autoconhecimento. Cada carta do tarô tem um significado, e eu acredito que o tarô possa nos ensinar muito sobre autoconhecimento e sobre nós mesmos através dele. Então, é sobre 3 dessas coisas que o tarô nos ensina, sobre nós mesmos e sobre o autoconhecimento, que eu gostaria de te contar hoje. A primeira coisa que o tarô nos ensina sobre autoconhecimento, e que é algo que eu acho muito poderoso e muito lindo, é que a gente é múltiplos, nós somos múltiplos. Nós não somos apenas uma única coisa e pronto. Nós somos vários, temos vários aspectos nossos, várias facetas nossas. E em cada situação a gente pode e somos uma pessoa diferente. Isso fica bastante claro em tiragens de tarô, já que é bem comum que nas tiragens de tarô tenha sempre uma carta que represente você, para te representar naquela situação. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa queira entender melhor sobre o próprio trabalho e o tarólogo, ou essa pessoa, caso ela for taróloga também, né, faz uma tiragem para entender melhor a situação do trabalho dessa pessoa. Daí, na hora de tirar a carta para representar essa pessoa, sai a carta do louco. Por mais que a pessoa seja totalmente diferente da essência da carta do louco, que é uma carta que fala muito sobre leveza, sobre ver a vida com os olhos da sua criança interior, sobre ter essa coragem para se jogar no mundo e no desconhecido de um jeito meio louco mesmo, sabe? Ainda assim, essa pessoa pode estar sendo ou precisando ser como louco no trabalho dela. Então, talvez ela precise trazer mais leveza para a vida dela no trabalho, se jogar mais no desconhecido, ou talvez ela esteja tratando o trabalho dela com leveza demais, ou arriscando muitas coisas demais, se jogando muito no desconhecido de uma forma muito excessiva. Então, o tarô sempre vai espelhar algo que nós estamos sendo em uma situação, ou como a gente pode nos tornar em uma situação para melhorá-la. Isso mostra muito sobre o nosso potencial de mudança e sobre os diversos aspectos que nós temos dentro de nós. Uma segunda coisa que o tarô nos ensina sobre autoconhecimento é sobre quais são os nossos desejos e vontades. Mesmo que você não saiba, você vai descobrir sobre isso com o tarô. Para quem não sabe, o tarô é algo que preza muito pelo livre-arbítrio. Seja qual for as cartas que saírem em uma tiragem, a decisão final do que você vai fazer e como você vai agir com relação às cartas que saíram é sempre sua. O tarô pode dar respostas prontas, mas ele nunca vai dizer, faça isso e pronto. Ele sempre vai dar opções e te mostrar como são os caminhos que você pode fazer. Mas quais caminhos você vai seguir, ou qual caminho você vai seguir, né? Isso é escolha sua, isso é você quem vai decidir. E quando a gente interpreta as cartas do tarô, quando a gente decide que vai tomar tal caminho e não um outro, que o tarô te mostrou, isso mostra muito sobre os nossos desejos e as nossas vontades. Por exemplo, vamos supor que você precisa fazer uma escolha entre se vai continuar com o seu relacionamento ou se você vai terminar ele. Então, o tarólogo tira 2 cartas, uma para representar o seu relacionamento atualmente e a outra para representar como seria se você decidisse terminar. Daí sai a carta do Hierophante, né, para representar o seu relacionamento, e a carta da Imperatriz para representar a sua vida, caso você decida terminar. A carta do Hierophante fala muito sobre regras, sobre seguir regras, né? E sobre buscar o conhecimento, principalmente conhecimento mais prático e com alguém que entende do assunto. Mas o Hierophante também é uma carta mais conservadora, uma carta que preza pela rotina e pelas coisas mais fixas na vida, sabe? Já a Imperatriz é uma carta que fala muito sobre cuidar de si, se tratar como se você fosse parte da natureza e respeitar cada, entre aspas, assim, estação do ano interna sua, sabe? E também fala muito sobre usar a sua criatividade. Mas ela também pede o cuidado para que você não esteja cuidando tanto dos outros, já que ela fala sobre o cuidado dos demais, a sua volta também, e de você não estar esquecendo de tomar conta de si, de cuidar de você, sabe? Então, vamos supor, caso você decida ficar no seu relacionamento,
Isso talvez diga que você deseja mais conhecimento para você poder salvar o seu relacionamento. Talvez diga que você gosta de regras e que você acredita que aquilo ainda tenha salvação, que você quer salvar o seu relacionamento, por mais que exija uma certa rigidez e bastante estudo. Mas, se você decidir sair do seu relacionamento e terminar, isso pode significar que você quer priorizar a si próprio, sabe? Que você quer se priorizar. E que você quer cuidar mais de si, ao invés de cuidar apenas dos outros. Percebe como as escolhas de cada caminho que você quer tomar e que você de fato toma é sempre sua no final? Mas a escolha que você fizer diz muito sobre o que você quer na sua vida. Percebe como isso espelha em como você quer as coisas na sua vida, sabe? Nas suas vontades e desejos? Isso é autoconhecimento. Isso é entender sobre si de uma forma ou de outra. E por fim, uma terceira coisa que o tarot nos ensina sobre autoconhecimento e sobre nós mesmos é que o próprio tarot é um espelho da psique humana. Então, ele nos ensina demais sobre o que é ser humano e sobre a humanidade como um todo. Então, assim, cada carta do tarot é um arquétipo que pode espelhar em uma situação que a gente já viveu ou que a gente pode viver, ou que talvez a gente esteja vivendo, né? Ou um aspecto nosso que a gente já foi, ou que a gente é, ou que a gente pode ser. E essas cartas, né, são arquétipos porque todos nós, sem exceção, né, iremos passar por algumas dessas cartas na nossa vida. Por exemplo, veja a carta da morte. Por mais que ela tenha o nome da morte física, né, ela fala muito sobre a transformação, sobre deixar o passado no passado. E quantos de nós já não tivemos que transformar algo na nossa vida, seja dentro de nós ou em algum aspecto da nossa vida? Provavelmente, quase todos nós já fizemos isso ou iremos passar por essa situação. Ou veja a carta da Lua, que fala sobre tomar cuidado com as ilusões, com as paranoias, com o que a sua intuição diz. Todos nós já passamos ou vamos passar por uma situação em que, sei lá, por exemplo, a gente acha que alguém não vai com a nossa cara e quando a gente for ver, essa pessoa às vezes até gosta da gente. Então, quando a gente estuda ou vê o significado de uma carta do tarô, isso faz com que a gente entenda bastante sobre a psique humana, sobre o que é ser humano e sobre nós mesmos, já que a gente é humano. Tem uma frase no livro O Caminho do Tarô que se espelha bastante nisso que eu tô falando. Essa frase é a seguinte: tentei elucidar o tema Deus interpretando o louco como a energia vital, a papisa, ou a sacerdotisa, né? E o Papa, ou Hierofante, como o ânima e o animus junguianos. O anjo do enamorado como a força libidinal. O enforcado como o ego que se entrega à essência. O arcano sem nome, que é a carta da morte, né? Como ele chama a carta da morte. Como a vontade de transformação pela eliminação do supérfluo. Temperança como a comunicação interior. O diabo como as pulsões do inconsciente coletivo, o anjo do julgamento como uma dimensão superior da consciência e o mundo como a alma universal. Ou seja, as cartas do tarô são mas tão profundas que você consegue relacionar elas com aspectos da psicologia, que é a ciência que estuda a psique humana, não é? Então você percebe como é que as cartas do tarô ensinam muito sobre a psique humana, né? Enfim, então, caso você esteja precisando aprender mais e mais sobre o seu próprio autoconhecimento e sobre si mesmo, usar o tarô para isso vai ser uma experiência extremamente rica, eu te garanto. Enfim, é isso. Até o próximo episódio.